Você já se perguntou por que a vida continua te desafiando, mesmo quando você está tentando fazer tudo certo? Porque toda vez que tenta avançar, parece que algo te puxa para trás. O que a maioria das pessoas não sabe é que essas barreiras têm um propósito oculto, moldando você para algo maior. As dificuldades que você enfrenta não estão aqui para te derrubar, mas para te transformar. E hoje, você vai descobrir como cada um desses desafios é, na verdade, o seu maior presente, esperando para ser revelado e desbloquear a sua verdadeira força. Você já se perguntou por que algumas dificuldades na sua vida parecem se repetir, mesmo quando você pensa que já superou aquele obstáculo? Como se estivesse preso em um ciclo, enfrentando os mesmos desafios de novo e de novo, como um padrão que te persegue. Será que essas dificuldades estão tentando te dizer algo que você ainda não percebeu? O que você não está enxergando? E se eu te dissesse que esses desafios, na verdade, funcionam como um espelho que reflete seus medos e inseguranças mais profundos, aqueles que você prefere evitar ou que talvez nem saiba que existem? O que as dificuldades realmente estão te mostrando? No fundo, esses obstáculos podem estar te forçando a lidar com partes de você que ficaram escondidas, e entender isso é a chave para quebrar o ciclo. Você já reparou que os maiores desafios da sua vida surgem nos momentos mais inesperados? De repente algo muda, e parece que o chão sob seus pés desaparece. Pode ser uma crise no trabalho, um problema pessoal ou um fracasso que parecia inevitável. Nesses momentos você se sente bloqueado, incapaz de seguir em frente, sem saber exatamente o porquê. Mas e se eu te dissesse que esses desafios não são apenas obstáculos aleatórios? O que se você soubesse que cada uma dessas dificuldades está, na verdade, refletindo os medos mais profundos que você carrega dentro de si? Aqueles medos que você prefere não enfrentar, como o medo de não ser suficiente, o medo de fracassar novamente, ou até o medo de ser julgado pelos outros. Esses medos, muitas vezes, controlam nossas ações de maneiras que nem percebemos, e os desafios da vida têm o papel de nos forçar a encará-los de frente. Pesquisas na área da psicologia comportamental mostram que em situações de estresse ou crise, o nosso cérebro reage com base em experiências e padrões passados. Quando enfrentamos um desafio, como um projeto importante que não vai bem ou um relacionamento que está em crise, o que realmente emerge nesses momentos são as nossas inseguranças mais profundas. Esses medos e inseguranças são ativados e muitas vezes reagimos de forma automática, sem sequer nos darmos conta do porquê. Por exemplo, se você sempre teve medo de ser rejeitado, é provável que esse medo se manifeste em cada dificuldade que envolva interações sociais ou profissionais. O desafio pode parecer externo, mas a verdadeira batalha está acontecendo dentro de você. Os estudos sugerem que ao identificarmos esses padrões de medo e enfrentá-los, podemos reprogramar nossa maneira de reagir, transformando o que era um obstáculo em uma oportunidade de autoconhecimento e mudança. Agora, imagine o que seria possível se, em vez de evitar esses desafios, você começasse a vê-los como oportunidades de crescimento. E se cada dificuldade fosse, na verdade, um reflexo do que você precisa enfrentar para se tornar a melhor versão de si mesmo? Pense nos momentos em que você se sentiu desafiado e frustrado. O que esses momentos estavam realmente te mostrando? E se a vida estivesse te dando essas experiências para que você pudesse finalmente enfrentar seus medos, e ao fazer isso se libertar deles? O que poderia acontecer se, ao invés de fugir do medo de fracassar, você o encarasse de frente? Provas científicas indicam que ao reprogramar nossa mente para lidar diretamente com os nossos medos, criamos novas conexões neurais que nos ajudam a romper padrões antigos. Pequenas mudanças na forma como lidamos com os desafios podem ter um impacto profundo na maneira como enfrentamos a vida. Quando começamos a encarar os desafios como reflexos de nossos medos, podemos finalmente transformá-los em ferramentas de autoconhecimento e poder pessoal. Então, o que esses desafios estão tentando te mostrar? O que você pode aprender ao enfrentar seus medos, em vez de fugir deles? Pense nas dificuldades que você está enfrentando agora. Pode ser uma situação no trabalho, um problema pessoal ou algo que você não consegue resolver. E se o verdadeiro obstáculo não for o desafio em si, mas o medo que ele desperta dentro de você? No próximo tema, vamos aprofundar ainda mais essa questão, explorando como identificar esses medos ocultos e transformá-los em aliados na sua jornada de crescimento. Mas por agora, deixe essa reflexão aberta. E se o que você está enfrentando agora for a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial? A resposta pode estar onde você menos espera,
e a verdadeira transformação começa quando você decide não mais evitar o desafio, mas enfrentá-lo com a coragem de quem entende que cada dificuldade tem um propósito maior. Você já se perguntou por que certos desafios na vida parecem estar diretamente ligados aos seus maiores medos? Como se, de alguma forma, essas dificuldades estivessem te forçando a enfrentar aquilo que você mais teme. E o mais interessante, será que esses obstáculos são apenas problemas a serem resolvidos ou são espelhos refletindo partes de você que ainda não foram completamente compreendidas? Agora, o que acontece se você começar a olhar para essas dificuldades com outra perspectiva? Talvez eles não sejam apenas barreiras, mas portas para algo muito mais profundo. No entanto, antes de mergulharmos nessa ideia, é importante entender como esses desafios estão conectados aos seus medos mais internos. As dificuldades que surgem na vida não são apenas problemas aleatórios, mas muitas vezes refletem nossos medos e inseguranças. Quando você enfrenta um desafio, como uma mudança de emprego, um relacionamento conturbado ou até uma crise financeira, o que realmente surge são as respostas emocionais que você carrega há muito tempo. Estudos na área de psicologia clínica mostram que o cérebro humano reage a desafios ativando os mesmos padrões de medo e insegurança que foram formados em experiências passadas. A característica marcante dessas reações é que, ao invés de apenas lidar com o problema em si, você acaba revivendo medos profundos, como o medo do fracasso, de rejeição, ou de não ser suficiente. Isso é cientificamente chamado de resposta de estresse, onde o cérebro se protege de ameaças percebidas, mesmo que a ameaça seja uma projeção de inseguranças internas. Mas aqui está a vantagem de reconhecer esse padrão, ao perceber que os desafios que você enfrenta são, na verdade, espelhos que refletem seus medos. Você pode começar a mudar a forma como lida com eles. Em vez de reagir automaticamente com medo ou frustração, você pode parar, reconhecer o medo que está sendo ativado e abordá-lo de maneira consciente. Dados recentes mostram que práticas como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, e a exposição gradual ao medo podem reduzir em até 60% as reações automáticas de estresse, permitindo que você lide de maneira mais eficaz com as dificuldades. Ao aplicar essas técnicas, você começa a reconfigurar as rotas neurais que governam suas respostas emocionais, tornando-se mais resistente aos gatilhos de medo e insegurança que surgem diante dos desafios. Essa vantagem é essencial para quem busca não apenas sobreviver aos obstáculos, mas crescer com eles. E quais são os benefícios práticos de tudo isso? Imagine poder enfrentar um desafio sem ser dominado pelo medo de fracassar ou pela insegurança de não ser bom o suficiente. Ao aprender a ver suas dificuldades como reflexos de seus medos e começar a confrontá-los de maneira controlada e consciente, você ganha o poder de transformar cada obstáculo em uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento pessoal. Isso não apenas melhora sua saúde mental, mas também impacta diretamente sua capacidade de tomar decisões mais assertivas, desenvolver resiliência emocional e se tornar mais confiante em todas as áreas da sua vida. Casos práticos de pacientes que utilizaram essas abordagens mostram uma melhora significativa no bem-estar emocional e na qualidade de vida, o que reforça que as pequenas mudanças na forma como você lida com os desafios podem ter um impacto mensurável e profundo no seu dia a dia. Você já parou para pensar em como as frustrações que você enfrenta diariamente impactam sua personalidade? Talvez você ainda não tenha percebido, mas essas pequenas frustrações que parecem tão comuns estão moldando quem você é e como reage ao mundo. Mas a questão é, até que ponto isso está acontecendo sem você perceber? E o que você pode fazer para transformar essas frustrações em algo positivo? Vamos explorar isso mais a fundo, mas primeiro, precisamos entender como essas frustrações podem estar influenciando sua vida muito mais do que você imagina. Frustrações fazem parte da vida, certo? Todos nós passamos por elas diariamente. Uma reunião que não sai como planejado, um plano que dá errado, ou até pequenas irritações no dia a dia. Mas o que muitos não percebem é que essas frustrações não afetam apenas o momento em que acontecem, elas estão, pouco a pouco, moldando nossa personalidade. Pense nisso. Quantas vezes você já reagiu de forma impulsiva por causa de uma frustração acumulada? Quantas decisões foram influenciadas pelo fato de você estar preso em um ciclo de frustração? O problema aqui é que quando não prestamos atenção, essas frustrações começam a definir como nos vemos e como interagimos com os outros, sem que percebamos o impacto real.
E o que acontece quando deixamos essas frustrações crescerem sem controle? Estudos mostram que o acúmulo de frustrações diárias pode ter um impacto direto no bem-estar emocional e na saúde mental, levando ao aumento do estresse, ansiedade e até depressão. E o que é pior, muitas pessoas não estão conscientes de como essas frustrações moldam sua personalidade ao longo do tempo. Quando você reage negativamente a essas situações, sua mente começa a construir padrões de comportamento que afetam diretamente a forma como você lida com o mundo. Um estudo recente publicado na American Psychological Association mostra que pessoas que enfrentam frustrações constantes e não as processam adequadamente tendem a desenvolver padrões de pessimismo, baixa autoestima e retraimento social. Ou seja, essas frustrações não apenas afetam seu humor momentâneo, mas estão reprogramando a maneira como você se vê e como reage aos desafios da vida. Mas aqui está o alívio: essas frustrações podem ser usadas a seu favor. Ao tomar consciência de como elas estão moldando sua personalidade, você pode começar a reverter esse processo. Existem estratégias práticas, como a ressignificação cognitiva, que permite transformar a frustração em uma ferramenta de crescimento. Ao aprender a reconhecer os gatilhos das suas frustrações e redirecionar suas respostas, você pode moldar uma personalidade mais resiliente e positiva. Provas científicas mostram que essas pequenas mudanças na forma como lidamos com frustrações podem reduzir em até 40% os níveis de estresse e melhorar a forma como encaramos os desafios diários. Imagine poder transformar cada frustração em uma oportunidade para crescer e desenvolver uma personalidade mais forte e equilibrada. Esse é o caminho para usar as frustrações a seu favor, e no próximo tema, vamos aprofundar como isso pode ser aplicado em diferentes áreas da sua vida. Quantas vezes você já se deparou com uma dificuldade que parecia intransponível, como se fosse o fim da linha? Mas e se, em vez de ser um obstáculo, essa dificuldade estivesse na sua vida para te mostrar uma nova direção, uma oportunidade que você ainda não enxergou? Agora, a questão que fica é: como transformar essas dificuldades em oportunidades de crescimento, de uma maneira que realmente faça sentido? No próximo tema, você vai entender como agir sobre isso, mas antes, vamos explorar como as maiores dificuldades da sua vida podem ser o início de algo muito maior. Você já se perguntou como aquelas pequenas frustrações do dia a dia, que parecem inofensivas, podem estar moldando sua personalidade de maneira muito mais profunda do que você imagina? E mais, como essas frustrações, se não forem devidamente processadas, podem estar afetando sua saúde mental e emocional? A grande questão é: o que você está fazendo com essas frustrações? Como elas estão te moldando? No próximo tema, vamos mergulhar na importância de reconhecer esses impactos, mas antes, precisamos entender como as frustrações diárias podem estar definindo a pessoa que você se torna. Frustrações diárias são inevitáveis, mas o que você pode não perceber é que elas são mais do que simples irritações. Elas estão, na verdade, moldando sua personalidade de maneiras sutis, mas poderosas. Pense na última vez que você ficou frustrado no trânsito ou em uma fila. Qual foi sua reação? Essas pequenas reações acumuladas formam padrões de comportamento que começam a definir quem você é. Mas aqui está a parte útil. Ao tomar consciência dessas frustrações e trabalhar nelas, você pode transformar essas reações automáticas em respostas mais construtivas. Estudos mostram que praticar a ressignificação cognitiva, uma técnica em que você reconstrói mentalmente a maneira como interpreta as situações frustrantes, pode reduzir significativamente os impactos negativos dessas situações na sua saúde mental. Isso significa que, com pequenos ajustes, você pode começar a moldar uma personalidade mais equilibrada e resiliente. O que você pode fazer hoje, a partir deste momento, para começar a transformar suas frustrações em algo positivo? A urgência de abordar essas frustrações não pode ser subestimada. Se ignoradas, elas não apenas afetam seu humor imediato, mas também acumulam um impacto negativo de longo prazo na sua saúde emocional e até física. Quanto mais você permitir que essas pequenas frustrações se acumulem, mais elas moldam padrões de comportamento que se enraizam profundamente na sua personalidade. É urgente agir agora, porque esses padrões vão continuar crescendo e eventualmente podem resultar em problemas como estresse crônico, burnout ou mesmo sintomas físicos, como dores de cabeça e insônia. A ciência já comprovou que pessoas que não conseguem lidar com suas frustrações diárias de maneira eficaz têm maior propensão a desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. Então a pergunta é:
O que você vai fazer com essas frustrações que estão surgindo todos os dias? A hora de agir é agora, antes que esses padrões se consolidem ainda mais. O que faz essa abordagem ser única é que, ao contrário de outras estratégias que tentam apenas suprimir a frustração, aqui estamos propondo uma solução que envolve abraçar e redirecionar essas emoções. Ao invés de fugir ou ignorar o que está te frustrando, você pode aprender a usar essas frustrações como uma bússola, mostrando que precisa de atenção em sua vida. E mais, isso não é uma solução genérica. Ela é adaptada ao seu estilo de vida e personalidade, baseada em técnicas que são cientificamente comprovadas e práticas para o seu dia a dia. Por exemplo, você pode aplicar a técnica de respiração consciente para reduzir o impacto emocional imediato de uma frustração, ou praticar o mindfulness para trazer sua mente ao presente e impedir que essa emoção cresça desnecessariamente. A forma como você reage às frustrações é única para você, e por isso, a solução também deve ser personalizada e prática. Agora, vamos ser ultra específicos. O que você pode fazer imediatamente para começar a transformar suas frustrações diárias em oportunidades de crescimento? A primeira ação que você pode tomar é identificar quais situações no seu dia estão gerando frustração. Escreva-as. Mantenha um diário simples de frustrações por uma semana. Em seguida, ao final de cada dia, reflita sobre essas frustrações e pergunte-se: como posso transformar essa situação em algo que me fortaleça? O simples ato de refletir sobre essas questões já começa a reprogramar seu cérebro para respostas mais conscientes. Outra ação prática é usar a técnica de pausa-respiração, onde, ao sentir a frustração emergindo, você respira profundamente por 10 segundos e só então responde. Essa pequena pausa dá ao seu cérebro o tempo necessário para processar a emoção e escolher uma resposta mais racional, em vez de uma reação impulsiva. Essas mudanças pequenas, mas ultra específicas, vão começar a reprogramar como você reage e, em última análise, moldar uma personalidade mais forte e centrada. Você já pensou que talvez as dificuldades que você enfrenta não sejam apenas obstáculos a serem superados, mas catalisadores para o seu crescimento pessoal? E se cada desafio que surge estivesse ali para te transformar de uma forma que você ainda não percebeu? O que aconteceria se você começasse a ver esses problemas sob uma nova perspectiva? No próximo tema, vamos explorar ainda mais profundamente essa ideia, mas antes, precisamos entender como esses desafios podem ser exatamente o que você precisa para crescer. Um momento. Todas as dificuldades que você já enfrentou, as frustrações, as decepções, os fracassos. Quantas vezes você parou e pensou no que esses momentos estavam tentando te ensinar? Provavelmente poucas. A verdade é que na correria da vida, é fácil passar por esses desafios sem realmente entender o que eles representam. Mas aqui está a realidade. Esses momentos difíceis são, na verdade, oportunidades disfarçadas. O que eles estão tentando te dizer? O que você está deixando passar? Vamos parar por um momento e refletir sobre isso. A ciência mostra que quando enfrentamos dificuldades, o cérebro libera hormônios do estresse que, se bem administrados, podem ser usados como gatilhos para inovação e resiliência. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, pare e pense: o que esse momento pode me ensinar? Agora que você parou para pensar, vamos olhar mais de perto. Esses desafios que antes pareciam apenas problemas, têm o poder de catalisar um grande crescimento pessoal. Mas como? Estudos da psicologia comportamental indicam que, ao enfrentarmos situações difíceis, somos forçados a sair da nossa zona de conforto. E é exatamente fora dessa zona que o verdadeiro crescimento acontece. Pesquisas conduzidas pela Universidade de Stanford mostraram que indivíduos que enfrentam desafios e aprendem a lidar com eles, desenvolvem uma maior capacidade de adaptação, resiliência e até mesmo criatividade. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Como eles te mudaram? O que você aprendeu? Ao olhar mais de perto, você começa a perceber que esses desafios foram, na verdade, os momentos em que você mais cresceu. Agora, o que você pode fazer com essa nova perspectiva? A ação aqui é fundamental. Ao entender que os desafios são catalisadores de crescimento, é hora de agir de maneira diferente quando o próximo desafio aparecer. Em vez de reagir com frustração ou desânimo, pergunte a si mesmo: como posso usar essa dificuldade para me tornar mais forte? Um exemplo prático vem da ressignificação cognitiva, uma técnica comprovada em que você muda a forma como interpreta as dificuldades, transformando o que parecia ser um problema intransponível em uma oportunidade para melhorar.
Estudos mostram que, ao praticar essa técnica, as pessoas não só reduzem o impacto emocional do estresse, mas também encontram soluções mais criativas e eficazes para seus problemas. Comece agora! O próximo desafio que você enfrentar, veja-o como um catalisador para o seu crescimento. Você já parou para pensar em quantas oportunidades deixou passar por medo de fracassar novamente? E se eu te dissesse que a vergonha que você carrega pelos erros do passado está te impedindo de avançar de verdade? O que mudaria na sua vida se você pudesse se libertar dessa vergonha e, em vez disso, aceitasse que o fracasso é apenas uma parte natural do caminho para o sucesso? Agora, vamos explorar exatamente como você pode superar esse bloqueio, mas antes, precisamos entender como o fracasso, que você tanto teme, pode ser a chave para o seu crescimento. Uma vida onde o medo de fracassar não te paralisa mais. Onde, ao invés de sentir vergonha pelos erros que cometeu no passado, você consegue enxergar esses momentos como passos naturais da sua jornada de crescimento. Pense em todas as portas que podem se abrir quando você começa a aceitar que o fracasso não é uma marca permanente, mas sim uma oportunidade de aprendizado. O impacto disso na sua vida seria enorme: menos ansiedade ao tentar coisas novas, mais confiança para tomar decisões ousadas e uma sensação constante de progresso pessoal. E a melhor parte? Isso não é um ideal inatingível, é algo que você pode começar a conquistar hoje. Aqui está a promessa: você pode se libertar da vergonha dos fracassos passados e começar a enxergar o erro como parte essencial do seu caminho. Aceitar que errar faz parte do processo não é apenas uma ideia inspiradora, é uma realidade prática que pode mudar a maneira como você lida com os desafios da vida. Ao mudar a forma como você vê o fracasso, você também muda como reage a ele. E essa transformação interna não apenas alivia o peso emocional que você carrega, mas também te dá mais energia e coragem para perseguir seus objetivos com uma nova mentalidade. O que você vai sentir é uma profunda leveza, sabendo que cada erro é uma oportunidade de ajuste e não uma condenação. A ciência comprova isso. Pesquisas realizadas pela Universidade de Stanford mostram que pessoas com uma mentalidade de crescimento, aquelas que enxergam o fracasso como parte do aprendizado, têm um desempenho significativamente melhor em suas carreiras e na vida pessoal. Esses indivíduos demonstram maior resiliência emocional e menor propensão a desistir diante de contratempos. Além disso, estudos em neurociência revelam que, ao mudarmos a maneira como interpretamos o fracasso, criamos novas conexões neurais que nos ajudam a lidar de forma mais eficaz com futuros desafios. Exemplos práticos de pessoas que superaram grandes fracassos, como Steve Jobs e Oprah Winfrey, provam que o erro não apenas não define quem você é, mas pode ser o trampolim para o sucesso que você tanto busca. Asterisco então, o que está te impedindo de seguir em frente? E se, a partir de hoje, você decidisse ver o fracasso como seu aliado, em vez de um inimigo? O poder de transformar essa realidade está em suas mãos. Comece aceitando que errar faz parte da vida, e que é através dessas falhas que você se torna mais forte, mais resiliente, e mais preparado para o que vier a seguir. Agora que você tem as provas e a promessa de que essa mudança é possível, a pergunta é: você está pronto para dar esse passo e liberar o seu verdadeiro potencial? No próximo tema, vamos explorar ainda mais como superar esses bloqueios pode te permitir crescer de formas que você nunca imaginou. Mas por agora, pense nisso: e se o único obstáculo entre você e o sucesso for a maneira como você encara o fracasso? Você já se perguntou por que alguns desafios parecem nos atingir tão profundamente? E se esses obstáculos que muitas vezes nos desestabilizam fossem ferramentas poderosas para descobrirmos mais sobre quem realmente somos? E se, ao invés de tentar evitar esses desafios, nós os abraçássemos como uma oportunidade de autodescoberta? No próximo tema, vamos mergulhar ainda mais nessa ideia de que os desafios são portas de entrada para o nosso autoconhecimento. Mas antes, vamos explorar como esses obstáculos podem revelar aspectos de nós mesmos que nem imaginávamos. Desafios são inevitáveis, mas o que muitas pessoas não percebem é que esses momentos de crise podem ser a chave para entender quem realmente somos. Quando enfrentamos dificuldades, nossas reações emocionais, nossas inseguranças e até mesmo nossas maiores forças são postas à prova. Pense nisso. Como você reage quando está sob pressão? Quais padrões de comportamento surgem? Talvez você tenda a se fechar, evitar o problema, ou talvez enfrente de maneira mais direta. Esses momentos de dificuldade trazem à tona facetas da nossa personalidade que, em tempos de calmaria, ficam adormecidas.
Reconhecer isso é o primeiro passo para entender que cada desafio é, na verdade, uma ferramenta que revela mais sobre nós mesmos. Os desafios não são apenas obstáculos no caminho, eles são espelhos, refletindo quem somos de verdade quando tudo parece estar desmoronando. Agora que você está mais consciente de como os desafios podem revelar partes de você, vamos dar um passo adiante. Compreender a profundidade desse impacto é essencial para validar suas dúvidas e preocupações. Talvez você esteja pensando, mas eu já me conheço bem, o que mais esses desafios podem me ensinar? Estudos em psicologia comportamental mostram que é exatamente nos momentos de crise que nosso verdadeiro caráter surge. Esses desafios não são apenas problemas a serem resolvidos, mas sim experiências que moldam nossa identidade. Ao enfrentá-los, começamos a entender nossos limites, nossas crenças mais profundas e até mesmo as áreas onde precisamos de crescimento. E aqui está a verdade: quanto mais você compreende como reage aos desafios, mais você pode controlar essas reações e transformar esses momentos em oportunidades de desenvolvimento pessoal. Mas como ter certeza de que esses desafios realmente podem ser transformadores? As provas estão em estudos científicos e exemplos práticos. Pesquisas mostram que pessoas que enfrentam e superam desafios com uma abordagem consciente experimentam um aumento significativo em sua autoconfiança e clareza de propósito. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que indivíduos que passaram por grandes adversidades e refletiram sobre suas experiências foram capazes de reestruturar suas vidas de maneira mais eficaz, encontrando novos significados para suas dificuldades. Além disso, exemplos de figuras públicas que enfrentaram desafios devastadores, como atletas que superaram lesões graves ou empresários que enfrentaram falências, provam que o verdadeiro crescimento vem do enfrentamento direto desses momentos difíceis. É essa convicção que nos dá a segurança de que os desafios são mais do que simples obstáculos, eles são oportunidades para evoluir. Agora que você tem a convicção de que os desafios são ferramentas poderosas para a autodescoberta, o próximo passo é simples: agir. A primeira coisa que você pode fazer é mudar sua perspectiva quando o próximo desafio surgir. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? Essa pequena mudança mental pode gerar resultados profundos, ajudando você a enfrentar as dificuldades com mais clareza e resiliência. Outra ação prática é a reflexão após o desafio. Reserve um tempo para pensar em como você reagiu, o que foi revelado sobre você, e o que você pode fazer diferente da próxima vez. A partir dessa prática, você vai começar a perceber que cada desafio é uma oportunidade de conhecer mais sobre si mesmo, e com o tempo, esses momentos deixarão de ser fardos e se transformarão em trampolins para o seu crescimento pessoal. Você já se perguntou por que certos desafios parecem ter um impacto tão profundo em sua vida? Será que esses obstáculos, por mais difíceis que pareçam, têm um propósito maior? E se cada dificuldade que você enfrenta fosse uma peça essencial no quebra-cabeça que revela seu verdadeiro propósito de vida? No próximo tema, vamos explorar exatamente como os desafios podem ser a chave para desvendar quem você realmente é e qual é o seu papel no mundo. Mas antes, vamos entender como essas dificuldades podem estar diretamente conectadas ao seu propósito. Todos nós enfrentamos desafios ao longo da vida, mas muitas vezes nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? A sensação de estar sendo testado ou de enfrentar obstáculos intermináveis pode ser esmagadora. No entanto, o que poucos percebem é que esses desafios não estão acontecendo por acaso. Eles fazem parte de um processo maior, um processo que está tentando te guiar para algo muito mais significativo. O problema aqui é que, em vez de ver essas dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento, muitas vezes as enxergamos como punições ou sinais de que estamos no caminho errado. Mas e se, na verdade, esses desafios fossem exatamente o que você precisa para descobrir o seu verdadeiro propósito de vida? Agora, pense no impacto de continuar encarando os desafios como simples obstáculos. Como isso afeta sua saúde mental, sua autoestima e até mesmo a maneira como você toma decisões na vida. Quando você vê cada dificuldade como um fardo, algo que te impede de avançar, você começa a perder a visão de onde realmente quer chegar. O mais alarmante é que esse padrão pode se repetir e, sem que você perceba, acabar bloqueando todo o seu potencial. Estudos mostram que as pessoas que conseguem encontrar um sentido maior em seus desafios desenvolvem uma resiliência emocional muito maior e são capazes de lidar com o estresse de maneira mais eficaz.
Ignorar o potencial de crescimento dentro de cada desafio significa também perder a chance de descobrir quem você realmente é e qual é o seu propósito no mundo. Mas aqui está a boa notícia: cada desafio que você enfrenta está, na verdade, tentando te mostrar algo. Ele está revelando habilidades, talentos e até mesmo paixões que você talvez nunca tivesse descoberto de outra maneira. A ciência confirma que o cérebro humano cresce e se adapta através da superação de obstáculos, e é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força. Um estudo da American Psychological Association mostra que indivíduos que passaram por grandes dificuldades e conseguiram ver um propósito maior nesses desafios, experimentaram não apenas uma transformação emocional, mas também uma maior clareza de propósito em suas vidas. Esse é o poder de transformar dificuldades em revelações sobre quem você é. O propósito da sua vida pode estar escondido em cada desafio que você enfrenta, esperando para ser descoberto. Você já parou para pensar que muitas vezes evitamos mostrar nossa vulnerabilidade por medo de sermos vistos como fracos? Mas e se eu te dissesse que é justamente na vulnerabilidade que reside a sua maior força? E se aceitar suas dificuldades fosse o primeiro passo para descobrir uma força interna que você ainda não conheceu? No próximo tema, vamos explorar ainda mais como essa aceitação pode transformar a maneira como você encara a vida, mas antes, vamos entender por que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, e sim o caminho para sua maior força. A palavra vulnerabilidade muitas vezes carrega uma conotação negativa. Quando pensamos em ser vulneráveis, automaticamente imaginamos fraqueza, exposição e até mesmo perigo. Afinal, quem quer parecer vulnerável em um mundo que valoriza a força e o controle? Mas o que muitas pessoas não percebem é que é exatamente na aceitação da vulnerabilidade que surge a verdadeira força. Pense nas vezes em que você tentou esconder suas dificuldades. O peso emocional de manter essa fachada pode ser esmagador. No entanto, quando você decide se abrir e aceitar suas fraquezas, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que a verdadeira força vem da autenticidade e da capacidade de enfrentar seus desafios de frente. Agora, imagine o alívio que você sentiria se pudesse abandonar a ideia de que precisa estar sempre no controle. Ao aceitar sua vulnerabilidade, você cria espaço para uma força interna surgir, uma força que vem da aceitação de quem você realmente é, com todas as suas imperfeições. Estudos mostram que pessoas que aceitam suas vulnerabilidades são mais propensas a desenvolver resiliência emocional e a enfrentar os desafios da vida de maneira mais eficaz. Além disso, essas pessoas relatam níveis mais altos de satisfação e autoconfiança. Não seria incrível sentir essa leveza? Saber que você pode encontrar força mesmo nas suas fraquezas? Esse é o desejo que pode transformar sua maneira de viver. A ciência comprova isso. Pesquisas da Harvard Business Review indicam que líderes que mostram vulnerabilidade, aqueles que admitem suas falhas e abertamente enfrentam seus desafios, são vistos como mais confiáveis e inspiradores por suas equipes. Isso acontece porque a vulnerabilidade cria conexão, e é nessa conexão que a verdadeira força se manifesta. Além disso, estudos de neurociência mostram que ao aceitar nossas vulnerabilidades, ativamos áreas do cérebro associadas à empatia e à resiliência, nos tornando emocionalmente mais fortes. Exemplos de grandes líderes e figuras públicas que abraçaram suas vulnerabilidades, como Brené Brown, mostram que o ato de se abrir para as dificuldades não apenas fortalece a pessoa, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo. Isso cria um ciclo positivo de crescimento e fortalecimento emocional. Então, o que você pode fazer a partir de hoje para começar a abraçar sua vulnerabilidade e descobrir a força que ela pode te oferecer? A primeira ação prática é simples. Da próxima vez que você enfrentar uma dificuldade, ao invés de tentar escondê-la ou ignorá-la, reconheça-a. Diga para si mesmo: eu estou passando por isso, e tudo bem. Ao validar suas próprias emoções e aceitar suas limitações, você começa a desenvolver uma força emocional que se constrói com o tempo. Outra ação importante é abrir-se para os outros. Compartilhe suas dificuldades com pessoas de confiança e observe como essa abertura cria conexões mais profundas e autênticas. Ao agir dessa forma, você não só começa a entender que a vulnerabilidade é uma ferramenta de crescimento, mas também começa a usá-la para se fortalecer e inspirar os outros. Você já se perguntou por que algumas dificuldades parecem te atingir de forma tão intensa? E se, ao invés de tentar evitá-las, você as visse como suas maiores professoras?
Talvez seja difícil enxergar isso agora, mas e se eu te dissesse que é exatamente nas dificuldades que o maior aprendizado acontece? No próximo tema, vamos explorar como os desafios que você enfrenta diariamente estão revelando quem você realmente é. Mas antes, vamos entender como essas dificuldades estão diretamente conectadas ao seu autoconhecimento. Todos nós enfrentamos desafios ao longo da vida, sejam eles pessoais, profissionais ou emocionais. Esses momentos de dificuldade podem ser extremamente desconfortáveis, deixando-nos questionar nossas capacidades e o rumo que estamos tomando. O desafio aqui é que muitas vezes vemos essas dificuldades como algo a ser superado rapidamente, sem perceber o aprendizado profundo que elas oferecem. Quantas vezes você passou por uma situação desafiadora e depois de um tempo, percebeu que aquele momento foi um divisor de águas na sua vida? O problema é que quando estamos no meio da tempestade, é difícil perceber o valor que ela tem para o nosso crescimento. Mas a verdade é que cada dificuldade, por mais dolorosa que pareça, está nos ensinando algo sobre nós mesmos. Então, como você pode começar a ver os desafios da vida de forma diferente? A primeira ação prática é simples, mas poderosa. Ao invés de tentar fugir ou ignorar o desconforto, abrace-o. Pergunte a si mesmo: o que essa dificuldade está tentando me ensinar? O que eu posso aprender sobre mim ao passar por isso? Estudos mostram que pessoas que adotam essa mentalidade de crescimento, que veem os desafios como oportunidades de autoconhecimento, são mais resilientes e emocionalmente equilibradas. Um estudo publicado na Journal of Positive Psychology mostrou que indivíduos que veem as dificuldades como oportunidades de aprendizado apresentam menores níveis de estresse e maior capacidade de adaptação. Além disso, ao refletir sobre suas reações e comportamentos diante de um desafio, você começa a entender suas forças e áreas de melhoria, o que contribui diretamente para o seu desenvolvimento pessoal. Agora, imagine o alívio que você pode sentir ao perceber que cada desafio é, na verdade, uma ferramenta de crescimento. Ao mudar sua perspectiva, você não só diminui o impacto emocional negativo das dificuldades, como também transforma essas experiências em momentos de autodescoberta. O benefício é claro: ao enfrentar cada desafio com uma mente aberta, você começa a crescer de maneiras que antes não imaginava ser possível. Isso não apenas melhora sua resiliência emocional, mas também te dá mais clareza sobre quem você é e quais são suas verdadeiras motivações. Exemplos práticos mostram que pessoas que abraçam suas dificuldades com essa mentalidade conseguem superar obstáculos mais rapidamente e de forma mais eficiente, encontrando propósito em situações que antes pareciam sem sentido. Agora que você entende que os desafios podem ser os maiores professores da vida, a questão que fica é: como você pode usar esse novo entendimento para moldar sua trajetória daqui em diante? No próximo tema, vamos explorar como transformar essas lições em passos concretos que podem te guiar em direção ao autoconhecimento mais profundo e à realização pessoal. Pense nisso: e se cada obstáculo que você enfrenta agora fosse uma oportunidade disfarçada, esperando para te revelar uma nova versão de si mesmo? Vamos descobrir isso juntos no próximo tema. Você já se perguntou por que as dificuldades que enfrentamos parecem tão intensas, como se cada uma tivesse um significado maior? E se essas dificuldades, que muitas vezes parecem obstáculos, fossem na verdade as ferramentas exatas que moldam o nosso futuro? No próximo tema, vamos explorar ainda mais como cada desafio que você enfrenta faz parte de um plano maior. Mas antes, precisamos entender o propósito oculto que essas dificuldades estão tentando revelar. Por que as dificuldades que enfrentamos são tão importantes para o nosso crescimento? Muitas vezes, quando nos deparamos com desafios, a primeira pergunta que surge é: por que isso está acontecendo comigo? Esse questionamento é natural, mas e se a verdadeira questão fosse: por que isso é necessário para o meu futuro? A verdade é que cada obstáculo que você enfrenta tem um propósito oculto, um papel fundamental em moldar quem você será no futuro. As dificuldades são como forjas, onde nossas habilidades, nossa resiliência e até nossa visão de mundo são transformadas. Sem elas, nossa evolução pessoal e profissional seria estagnada. Portanto, o primeiro passo é entender que essas dificuldades não são punições ou retrocessos, mas partes essenciais do plano que está guiando você para algo maior. Então, o que você pode fazer para começar a ver essas dificuldades como ferramentas para moldar seu futuro? O primeiro passo é mudar sua perspectiva sobre os desafios que aparecem em seu caminho. Ao invés de enxergar as dificuldades como interrupções, comece a vê-las como sinais.
Sinais de que algo importante está em jogo: seu crescimento, sua transformação e principalmente seu futuro. Isso não significa que as dificuldades são fáceis de lidar, mas significa que elas são fundamentais para te preparar para o que está por vir. Ao adotar essa mentalidade, você já está começando a moldar o seu futuro de forma consciente, entendendo que cada dificuldade tem um papel específico na sua jornada. Mas como exatamente essas dificuldades moldam o seu futuro? A ciência nos mostra que o cérebro humano é moldado por experiências desafiadoras. Estudos da neurociência revelam que quando enfrentamos dificuldades, nosso cérebro forma novas conexões neurais, o que nos torna mais adaptáveis, resilientes e criativos. Essas dificuldades te forçam a sair da sua zona de conforto e explorar soluções que você nunca teria considerado antes. E é nesse momento, quando você é pressionado ao limite, que descobre habilidades e talentos que nem sabia que possuía. Isso significa que, ao enfrentar seus desafios de forma ativa, você está se preparando para o futuro de uma maneira muito mais poderosa do que poderia imaginar. Agora, imagine o que aconteceria se você simplesmente ignorasse ou tentasse evitar essas dificuldades. E se, ao invés de encarar os desafios de frente, você escolhesse o caminho mais fácil? As consequências de não enfrentar essas situações seriam significativas. Você perderia a chance de aprender, de crescer e, mais importante, de moldar seu futuro de maneira intencional. Sem esses desafios, as oportunidades de evolução ficam limitadas. A questão aqui é: o que você prefere? Permanecer estagnado ou permitir que os desafios moldem uma versão mais forte e preparada de você para o futuro? A ciência e os exemplos práticos reforçam essa visão. Pesquisas realizadas pela Harvard Business School mostram que pessoas que enfrentam desafios e veem neles oportunidades de crescimento têm maior sucesso a longo prazo, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Além disso, figuras públicas como Nelson Mandela, que enfrentou décadas de adversidade, exemplificam como as dificuldades podem moldar o caráter e o futuro de alguém. Ele sempre disse que foi durante os tempos mais difíceis que descobriu sua verdadeira força. Esses exemplos são a prova de que os desafios não são apenas obstáculos, mas ferramentas essenciais para moldar o seu futuro. Vejamos mais exemplos práticos. Pense em alguém que superou uma grande dificuldade, como uma doença grave, uma crise financeira ou um revés pessoal. Essas pessoas, ao invés de desistirem, usaram essas experiências para se tornarem mais fortes e redefinirem suas vidas. Elas encontraram novos propósitos, novas motivações e se tornaram mais resilientes. A diferença entre quem prospera após uma dificuldade e quem fica paralisado é a mentalidade de ver o desafio como uma ferramenta de crescimento. E isso é algo que você também pode aplicar na sua vida. Asterisco. Agora que você entende como as dificuldades moldam o seu futuro, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa nova percepção? Vai continuar vendo as dificuldades como obstáculos ou vai começar a usá-las como ferramentas para moldar a vida que você deseja? Pense nisso. Cada desafio que você enfrenta tem um propósito oculto, e você está no controle de como usá-lo para construir seu futuro. No próximo tema, vamos explorar ainda mais como tomar essas decisões conscientemente pode transformar sua trajetória. Então reflita: e se o próximo desafio for a chave que vai abrir a porta para o seu futuro mais promissor? Chegamos ao fim desta jornada, onde você viu que cada desafio, cada dificuldade que enfrenta, não é um obstáculo, mas uma ferramenta poderosa para moldar o seu futuro. Desde a descoberta do seu verdadeiro propósito até o desenvolvimento de uma força interior inabalável, todas essas lições são fundamentais para transformar a sua vida. Ao longo deste vídeo, exploramos como os desafios revelam quem você realmente é, como eles moldam sua personalidade, e o mais importante, como eles podem ser a chave para o seu sucesso e crescimento pessoal. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Continuar encarando as dificuldades como fardos ou vai começar a ver cada uma delas como uma oportunidade para evoluir? A ação está em suas mãos. A ciência, os exemplos, tudo isso provou que o caminho para o seu futuro mais promissor passa pelos desafios que você enfrenta hoje. E a única coisa que te separa desse futuro é a decisão de agir agora. Não espere até amanhã para fazer essa mudança. Cada dia que você adia essa decisão é um dia a mais longe do futuro que você deseja e merece. Então, o que vai ser? Está pronto para transformar suas dificuldades em seu maior aliado? O momento de agir é agora.